bom dia, graça e paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer estarmos mais uma vez aí juntos nesta manhã, agora em tempos de culto, estudo bíblico aos domingos pela manhã presencial, mas também disponível online. Então, nós vamos pedindo a sua licença para estarmos entrando na sua casa nessa hora. Nossos irmãos que aqui estão também, bom dia, Deus possa estar nos abençoando. Tivemos um contratempo de ordem técnica, o data show deu problema e a internet também estava com dificuldade, mas já estamos aí online. No grupo aqui da Igreja Batista Boas Novas, no WhatsApp, foi disponibilizada, portanto, esse roteiro de hoje, que é o PowerPoint. Nele você tem hiperlinks com fotos, com imagens dos lugares que são cenário dessa lição número 14 da nossa revista. Nós aqui em Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, temos estudado nesse tempo essa revista cujo título é Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, da editora cristã evangélica. Muito boa literatura e, naturalmente, sempre estudando e seguindo os textos bíblicos conforme são aqui citados, tá? Nesse sentido, essa lição de número 14 abrange os capítulos 18, 19 e 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Então você está se juntando conosco nesta manhã, também poderá ir no próprio Facebook verificar a disponibilização de um PowerPoint. Quando você tiver a oportunidade, você faz ali o download, clica nos hiperlinks para direcionar você para o Google, para as imagens de Corinto, as imagens de Éfeso, sejam imagens em vídeo ou em foto. Te traz aí uma ideia de arqueologia e ali mostrando o cenário por onde nosso irmão o apóstolo Paulo, que é um dos principais personagens nessas viagens missionárias, claro que ele foi acompanhado por valorosos homens, servos do Deus Altíssimo de igual forma, e que tiveram esse objetivo de levar o evangelho para fora de Jerusalém. Então, vimos aqui ao longo de todos os estudos até aqui que se Pedro é o apóstolo para os judeus, por assim podemos chamar, analogamente Paulo, que era Saulo de Tarso, é o apóstolo que teve um trabalho focado ali nos gentios. Então é a igreja, o evangelho avançando para os confins da terra, até que chegasse aqui nesse dia de hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil, e aí onde você está, na sua casa. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez registramos aí o problema técnico que ocasionou nosso pequeno atraso. Então, você depois pode fazer o download, mas a própria revista também está disponível no Google. Você pode colocar o nome da revista, coloca lá PDF, você vai localizar, caso você parte ainda do Ministério Batista Boas Novas em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O pastor Ruimar Siqueira Lopes. Então, é um prazer, um privilégio estarmos juntos nesta hora. Eu vou fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos dê a capacidade de juntos compreendermos o que essa lição tem para os dias de hoje. Temos já visto que são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E isso se dava principalmente porque eles eram fiéis na oração, no jejum e perseveravam na fé. Marcas ali contínuas e que devem ser e fazer parte da nossa caminhada nos dias de hoje. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por mais esse lindo dia que o Senhor fez, tem separado para que possamos servir ao Senhor e dedicá-lo exclusivamente para ouvir a tua voz, para te adorar e para também sermos admoestados, exortados, enfim, ensinados
pela tua palavra. Que o poder do teu evangelho desça e rompa toda barreira em nossa mente, em nosso espírito, e que sejamos transformados por ele, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O tema desta manhã é o desafio das grandes cidades. Nós vivemos aqui numa grande cidade, Rio de Janeiro. Não sei aí onde você está, se você está nos acompanhando, mas grande cidade naquela época já correspondia a aproximadamente 350 mil habitantes. Hoje no Brasil nós somos, segundo o IBGE publicou recentemente, 211 milhões de brasileiros. 211, puxa, gente a beça, né? Mas nós temos cidades médias no Brasil que tem 350 mil habitantes, um pouquinho mais. Então daí dá para você ter uma ordem de grandeza do que a gente está falando, né? Esse desafio que Paulo e os seus companheiros encararam é o desafio que eu e você encaramos nos dias de hoje. Se perseverarmos, formos fiéis, como Paulo, como Silas, como os demais servos do Deus Altíssimo, nós cumpriremos o propósito para o qual nós fomos chamados. O texto básico, meu querido e minha querida, é aquele que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Se você não tem sua... Você está saindo correndo da sala, pode ir, pega a sua Bíblia ou abre no seu celular no aplicativo, tá? Atos, capítulo 20, verso 24. É o texto básico, o versículo-chave deste domingo e o próximo domingo. Naturalmente, percorreremos Atos 18, 19 também, e no próprio 20, outros versículos. Mas guarde no seu coração, anote na sua agenda, grave no seu celular. A palavra do Senhor diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada é mais precioso do que percorrermos e cumprirmos a carreira, o ministério para o qual o Senhor nos tem enviado, a saber, ir proclamar o evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Irmã Isaura ia fazer uma pergunta. Tá, é o livro de Atos, capítulo 20, acabamos de ler versículo 24, ok? Então, sempre sugiro, grave, né, grife, marque a sua revistinha, tá? E se você desejar, marque na sua Bíblia também. E vai fazendo as anotações conforme o Senhor for falando ao seu coração. Pois bem, ao estudarmos o final da segunda viagem missionária, já que a gente está tratando da segunda viagem missionária de Paulo, na lição de número 13, nós vimos que essa viagem percorreu onde mesmo? Que continente? A viagem foi para a Europa, ok? E agora a gente vai ver o avanço já no final dessa viagem, que foi a segunda, que vai redundar na terceira viagem. A gente vai ver uma parte dela aqui também nesse estudo, tá? E essa terceira viagem vai ali passar por cidades com comprometimentos religiosos tremendos. Idolatria muito presente. E você olhando e lendo aquele texto, você vai fazer uma comparação com os seus dias de hoje. Será que as grandes cidades no Brasil e no mundo estão muito distantes do retrato de que o apóstolo Paulo presenciou? Então, meu querido, minha querida, final da segunda viagem missionária e a terceira viagem serão tratadas aqui neste domingo e no próximo. A gente vai verificar que há uma continuidade da estratégia para a expansão do reino, alcançando as grandes cidades. Paulo programou aquilo, dirigido pelo Espírito de Deus.
Ele não ia viajando conforme desce na telha. Ah, vou fazer um sorteio aqui hoje, né? Para onde eu vou? Não era assim. Tanto que nós vimos nos últimos 2 domingos que certa feita ele queria passar para que continente? Ele queria visitar primeiro que localidade no mundo? Vocês lembram? Ele queria avançar para onde? Para a América do Sul? Para a Ásia? Ele queria avançar para a Ásia. Mas aí o Espírito de Deus revelou a ele que ele deveria ir para onde? Para a Macedônia. Então ele teve uma visão vendo um homem da Macedônia falando e clamando pela presença do apóstolo Paulo ali naquela região. E a gente viu nas últimas 2 semanas que ele foi direcionado e ali Deus fez grande obra, né? Macedônia tinha uma importância tão grande que no Novo Testamento somente, né, são citadas 19 ocorrências, se não me falha a memória, só com o nome da Macedônia. A gente via as proezas que o apóstolo Paulo, dirigido ali pelo Espírito de Deus, fez e como o evangelho cresceu e espalhou ali. Agora a gente está chegando e avançando pela Grécia. Ok? A gente vai ver aqui hoje, Deus permitindo, também no próximo domingo. Então, para a gente introduzir o assunto, o que tem a ver esse desafio da 2ª e 3ª viagem missionárias de Paulo, o apóstolo, para os gentios, com os nossos dias de hoje? A gente vai ver primeiro que a gente precisa entender o contexto, o nosso tempo. A igreja, né, tem alguns fatores presentes nos dias de hoje que afetam negativamente a ação missionária, né? Agora, por exemplo, a gente está vivendo um cenário aí caótico por conta de uma pandemia, mas tirando a pandemia, não é nada fácil. O cenário ainda assim é complicado. O que a gente tem aí que afeta negativamente a ação missionária, né? Existe um espírito denominacionalista, palavra grande, né? Até difícil de falar. Mas existe certos entendimentos de ações isoladas. Vou levar determinada bandeira da denominação X. Não, quem tem que fazer é a Y. Não, não vou me juntar com a X porque eu sou Z. Então se levanta bandeiras de denominações em lugares mais elevados do que a bandeira que interessa, que é a bandeira de Cristo Jesus. Esse é um desafio, ou não? É muito fácil a gente observar isso. Existe hoje em dia até propaganda de televisão, de rádio, na internet. Nós somos fulano, né? Se levanta uma bandeira, né, de determinado grupo, como se fosse uma determinação do Senhor apenas para aquele grupo fazer o evangelismo, levar para o campo missionário uma atividade para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Esse é um desafio. Também existem divergências doutrinárias. Tem algumas correntes que pensam que não, você tem que fazer sim muito evangelismo. Já tem outras que acham que não, que isso Deus estabeleceu no tempo certo. As pessoas, olha, o que interessa não é o que cada grupo acha, o que interessa é o que a Bíblia fala. E o livro de Atos mostra isso exatamente, né? Que Paulo não agia, nem Silas, nem nas outras, Barnabé, nem ninguém, pensando e focado naquilo que estava na sua cabeça. Mas eles oravam, eles jejuavam e eles obedeciam. Pedro experimentou isso. O Espírito mandou ele lá falar com Cornélio, ou não, um centurião romano, né? Paulo experimentou isso. Agora você vai para Macedônia. E tantas vezes a gente vê isso acontecendo. Se a gente obedece, se a gente ora, e eles faziam isso o tempo todo, se a gente jejua, a voz dirige a gente. Pode falar, irmã. Exatamente, a gente vai ver de novo aqui nessa 3ª viagem missionária que apesar de toda a perseguição,
que sempre existe perseguição, o inimigo sempre reage, o inimigo de Deus, nosso inimigo, quando ele vê que a igreja está avançando na direção do Espírito. E o texto todo de Atos sempre mostra, apesar das perseguições, das prisões, das falsas acusações, das vidas que até foram ceifadas, o texto sempre encerra e começa no capítulo seguinte dizendo que a igreja fazia o quê? Crescia. Então, não é determinado grupo, determinada bandeira de denominação, não é divergência doutrinária, que aí existe no mundo de hoje, que vai ser o motivo da gente não avançar, tá? Cumprindo a nossa missão. Outros tipos de problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje, diferença de forma de governo, costume. Tem país na face da terra que não permite, legalmente falando, estabelecido em lei, né? A proclamação, a declaração do Evangelho. E aí? A gente vai ver como é que eles também, naquele tempo, venceram isso, né? Na verdade, eles não venceram. Quem venceu foi Deus que venceu por eles. Mas eles tinham uma atitude, que era não desobedecer a palavra, a direção de Deus. Ok? Além disso, tem no cenário de hoje competição, né, sectarista de algumas igrejas, ou seja, de segmentos que achar que tal tarefa só pertence a fulano, ou se fulano fizer mais do que a outra denominação, o outro grupo está fazendo melhor, está fazendo certeiro, né? Isso não é algo que Deus estimula em seu povo. Deus não estabelece nem estimula divisão. Ele estimula multiplicação, ok? E por fim, alguns problemas de mensagem, né, confusa, ou seja, comunicação, perdas que os crentes de hoje têm do que é ser igreja, do que é ser cristão. Quando a gente perde esses valores que a Bíblia estabelece, a comunicação fica truncada, fica complicada. Por exemplo, qualquer lugar nos dias de hoje, a sociedade bate palma quando a igreja fala e enfatiza o amor. Deus é amor. É verdade. Deus é amor. Mas o amor também tem a obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o amor de Deus se revelou em Cristo Jesus para a salvação de todos. Deus não quer que nenhuma só alma se perca. Mas ele fala que se não for em Cristo, não vai ter salvação. E se não tem salvação, qual é a outra alternativa destinada à humanidade no grande dia do juízo final? A morte eterna. Quando a igreja fala o que está na Bíblia, e o problema é esse, né? Nos dias de hoje também, muita gente na sociedade já vira o rosto. Se falar de juízo, de julgamento, não somos nós, quem julga é Deus, né? Se falarmos do pecado, e o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte eterna, que existe sim o céu, onde nós vamos morar com o nosso Senhor, mas existe também o inferno, que é destinado para aqueles que não estão em Cristo. Então, o evangelho vai se pasteurizando. Os homens fazem isso naturalmente pelas suas próprias mentes, seus próprios interesses, para que outras pessoas sejam atraídas. Paulo nunca fez isso, Jesus nunca fez isso, Pedro nunca fez, João nunca fez, e eles nos ensinam a não fazermos. Da mesma forma que havia salvação, como a irmã Lídia estava lembrando aqui, em cada cidade, diante de toda dificuldade, também tinham aqueles que escolhiam não se converter. Não somos nós, e não eram Paulo, Pedro, Silas, Barnabé, João Marcos, não eram eles que convertiam alguém, ou eram. Então a comunicação tem que ser muito clara, não pode haver dúvida. Hoje tem muita gente que diz que é crente, que está preocupado com a aceitação da sociedade do que testemunhar a palavra de Deus.
seguir os princípios e os valores. E é isso que causa confusão e é isso que traz problema para dentro das igrejas. Ok? A gente vai ver que isso não é exclusividade dos dias de hoje. Paulo também enfrentou isso. Ok? A gente vai ver nos capítulos 18, 19 e 20. É bom também a gente entender no contexto do tempo de hoje sobre a sociedade, que a sociedade de hoje ela vive um grande avanço tecnológico. Olha que coisa fantástica a gente tem experimentado. O mundo já vem há anos e o Brasil principalmente agora por conta da própria pandemia. A gente já tinha os recursos, mas isso de certa forma avançou porque era a única alternativa de se comunicar. E como isso interessava alguns grandes grupos, atingiu o coração do brasileiro, então se viabilizou a tecnologia para todo mundo ter o acesso. Muita gente, falta roupa, falta até alimento, mas celular tem pelo menos 2 em cada casa hoje em dia. E tem internet. Então, o avanço tecnológico, os meios de comunicação super automáticos e imediatos, ou seja, ultra rápidos, né? São desafios que o evangelho encara hoje. Porque a mesma hora que aqui a gente está falando agora e está disponibilizando no Facebook, ao vivo, mas também para quem quiser assistir depois e participar, existem outras milhares de oportunidades sendo oferecidas a cada pessoa que está assistindo. Você entra no seu smartphone, aparece mais propaganda hoje do que qualquer coisa. Ou não, será que é só no meu? Essa semana eu até compartilhei com a juventude da igreja. Eu acho que eu esqueci de mandar para o grupo do WhatsApp lá da igreja. Eu, tranquilinho da Silva ali, né, trabalhando e tal, recebo uma mensagem, não foi nem de WhatsApp, não foi nem de Messenger, foi de SMS, que é aquela forma mais antiga que as operadoras de telefone celular mandam, aquelas mensagenzinhas que você recebe, que agora é só propaganda o tempo todo. E lá uma determinada operadora, não vou falar o nome, questão de respeito, né? Mas ela me oferecia o último episódio da série Lúcifer. Em vários lugares do mundo essa série Lúcifer foi proibida, a sua exibição. No Brasil está disponível. Por quê? E detalhe, eu estava hoje pela manhã mexendo lá no menu de alguns aplicativos, porque a internet caiu, eu estava tentando ver se o problema era de aplicativo ou se era da internet, que apesar da internet estar disponível, ela fica caindo todo dia, né? Você paga mais e leva menos, mas isso é um detalhe à parte. E ali, no menu oferecido para mim, mostrava, se eu não me engano, eram as 5 séries mais assistidas no Brasil no momento. Adivinhe qual era a primeira na posição? Exatamente essa que eu comentei, que eu não vou ficar repetindo, para ninguém ficar curioso e ir lá clicar para assistir. Amado, seja qual for o da série, está botando que ele é bonitinho, que ele é bom, não interessa. Está só, o que interessa é que a gente não é de Deus. Mas você às vezes não está nem pensando nisso, a mensagem entra. E aqui a gente está assistindo agora, participando junto no estudo bíblico. Mas certamente no seu celular, se você estiver acompanhando no celular, está entrando outras ofertas para tirar a sua atenção. É mensagem o tempo todo. A gente tem que saber filtrar isso. E como Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas aqui na face da terra, debaixo do nosso Deus. Tem que ter tempo certo para estudar a palavra, tempo certo para estudar, tempo certo para trabalhar, tempo certo para nascer, tempo certo para morrer, tudo está lá. Agora a gente hoje está com a dificuldade de gerenciar isso. O que mais tem sido roubado de mim e de você, meu querido, minha querida, é o nosso tempo. E o tempo não para. Isso não é novidade nenhuma. Teve um poeta brasileiro aí que até botou isso em música, virou o maior sucesso. Mas Deus fez o dia, certo? Como ele é, né? Com início, com meio e com fim. O sol nasce de manhã,
Você pode olhar em qualquer lugar do mundo, em determinado horário. E ele se põe ao final do dia em determinado horário. Um dia tem quantas horas para você e para mim? 24. A gente tem algum controle sobre isso? Não. Mas a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer ao longo desse período. Então, meu querido, se tem um avanço tecnológico, tem também um avanço da ansiedade em cada um de nós. A gente está ficando preso com isso. A tecnologia não é um problema, mas se a gente coloca a tecnologia no lugar de Deus, assim como qualquer outro ídolo, ela é problema, ela é peso na nossa vida. Simples assim. Mas como é que eu faço? Olha, todo mundo hoje demanda... Clica lá, modo avião. Na hora que você estiver estudando, orando, afasta o aparelho para não ficar chamando a sua atenção com tantas notificações. Entra nos aplicativos que você sabe que tem muita mensagem ruim, ainda que o aplicativo tenha algo de bom que você precisa usar, de mensagem, seja lá qual for. Tira a notificação, desliga a notificação. Você tem sempre como, Deus vai te dar o discernimento. Você tem sempre como, se você não souber, peça aos seus irmãos em Cristo dicas. Você tem sempre como dizer não aqui nesse mundo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Alguns diziam sim para quando a mensagem era proclamada por Paulo e outros diziam não. Paulo não ia lá e sufocava ninguém por conta disso. Pelo contrário, ele foi várias vezes tocado das cidades sob ameaça de morte. Então, tem meio de comunicação ultra rápido, mas tem também um outro desafio, que é a impessoalidade. Tinha uma música popular brasileira no passado, não é do meu tempo não, mas vocês vão saber qual música é essa, que fala que o cantor e o intérprete diziam que queria ter 1 milhão de amigos. Isso hoje em dia é moleza. Primeiro, o que é amigo? Né? Até o conceito, quando ele escreveu isso, não era esse conceito de hoje, né? Mas hoje você tem seguidor, tem alguém que te curta. Só que, diferente do que ele propunha no seu tempo, que era pessoas relacionadas pessoais, hoje se finge que tem amizade. Porque na prática, com quantas daqueles seus amigos, no perfil que você tem, seja qual for a rede social, ou mesmo hoje fisicamente, com quantos deles você pode contar na hora do aperto? Ou com quantos, para também colocar o desafio sobre nós, com quantos daqueles nós verdadeiramente nos relacionamos, nos preocupamos e vamos além do like, né? Do curtir, ou do dislike, o não curtir. Então, o mundo está muito impessoal e está muito anônimo, porque as pessoas se agridem umas às outras e às vezes nem se identificam. Você acha que quem está lá fazendo aquela acusação, você é fulano, e não é, porque é um perfil falso. Então, outro problema, e agora impulsionado ainda mais com o cenário do caos da pandemia, desemprego. No mundo todo tem gente desempregada. Crescimento desordenado das cidades. As cidades brasileiras crescem de maneira organizada? A maioria delas não teve planejamento. Nosso Rio de Janeiro mesmo, mas isso não é exclusividade no Rio de Janeiro, em outros lugares do mundo também, né? Certamente tem parte do bairro onde você mora que há 10 anos era totalmente diferente. Ou quem sabe, nem tanto tempo assim. Hoje as coisas mudam de semana para semana, né? E ali já cresce alguma coisa, já surge algo diferente. Rio de Janeiro tem enfrentado dificuldade a esse respeito? Tem. Esse ano mesmo, acho que foi esse ano ainda, no início do ano, tivemos prédios desabando aí na zona oeste do Rio de Janeiro. As coisas vão crescendo de maneira desordenada, né? Esse é um desafio. Outro, ceticismo, materialismo, consumismo. As pessoas estão muito céticas. O que é ser cético? Não acredita em nada. Também existia isso naquele tempo. Se naquele tempo tinha gente que acreditava em um monte de deuses, também tinham aqueles que não acreditavam em Deus algum. Exatamente como o dia de hoje que a gente enxerga e vive aqui no Rio de Janeiro. Quantos de vocês conhecem pessoas que declaram
que são céticas, que não acreditam em nada. Sempre a gente conhece, né? Ou que não tem esperança de mudança nenhuma no Brasil, no mundo. Sempre você vai conhecer alguém que está nesse estágio. Tem gente que dá a vida, né? Ou rouba a vida de outra pessoa em função do materialismo, em função de um aparelho de telefone, de um carro, ou por coisas muito menores ainda, né? A sociedade, que a gente chama pós-moderna, exagerou e avançou muito nisso. Mas isso estava na Bíblia ou não? Se a gente não permite o Espírito Santo que agia nos apóstolos e nos seus companheiros que levavam essa palavra de salvação, eles começavam a falar, as pessoas aceitavam Jesus, não tinha nem muito tempo de falar muito. A diferença era a atitude. Eles viviam o que eles criam e falavam, né? É isso que precisa ser resgatado para os nossos dias de hoje. Será que eu e você temos vivido o que o Evangelho ensina? À medida que eu não obedeço, não permito o Espírito de Deus agindo na minha vida, o que vai passar a me controlar mais? A minha própria carne, os meus próprios desejos. E aí que não vai ter mais tempo para nada. Vocês percebem como a coisa evolui? Quando eu não tenho tempo para mais nada, é porque eu estou escravo do mundo, estou escravo do tempo. Porque ao mesmo tempo que o Criador deu para Maria e José, deu para Conceição, deu para o Mateus, para a Isaura, para a Lídia, para o Alain, para os irmãos que estão ali, deu para todo ser humano. Ok? Claro que tem uns que dormem mais, né? Tem gente que consegue dormir 8 horas, 10 horas. Eu não consigo, né? Mas, ainda que você durma o que a medicina sempre recomendou, que são 8 horas, você já sabe quantas horas no restante do dia você tem. Mas estar no Espírito é uma atitude que é para as 24 horas, até quando você está dormindo. Percebem a diferença? Às vezes a gente fica muito aqui no pontual. Não, olha, é bem-vindo, claro, né? Ter um tempo no dia que eu vou dedicar para oração, para meditar. Tem que ter. Mas indo além disso, como um ponto durante o dia, é uma atitude minha durante o dia, diante de Deus. Pois bem, a gente já viu que tem dificuldade nos dias de hoje, mas também tinha naquela época. Você deve ter visto aí no grupo do WhatsApp, no PowerPoint, tem os mapas que eu compartilhei, mostrando os trechos aí percorridos, tá? Esses mapas eu tirei do manual bíblico do John MacArthur, que mostra a primeira e a segunda viagem. É bom você olhar o mapa, porque você vê também que não foi fácil. Hoje em dia, a gente é muito impulsionado para fazer coisas que a gente julga fáceis. E mesmo assim, a gente ainda bota alguma dificuldade, né? Irmãos, vamos lá, ó. A juventude vai fazer evangelismo pessoal ali no sinal, vai distribuir o panfleto. Aí tem sempre alguém. Eu não estou falando isso para julgar, estou falando que é a realidade nos dias de hoje, ok? Tem gente que ainda fala, não, nesse dia não vai dar para eu participar, não, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, olha, o meu negócio não é esse. Como diz o jovem, hello? Como assim? Não é esse? Jesus enviou a todos. Simples assim. Eles tinham quilômetros a percorrer. E eles tinham cidades que nem sempre os aguardavam com elegância, com cordialidade, dando lugar para eles falarem, né? Livre circulação. Tinha cidade que já na entrada os caras já esperavam com pedra. Com cachorros da época, seja lá o que for, com acusações. E queria botar o pessoal para correr. Literalmente, Paulo, aqui nessa viagem missionária, final da segunda e a terceira, em determinada situação, seus irmãos em Cristo, seus amigos disseram para ele, ó, não vá lá falar hoje não, que eles estão esperando você para prender e para matar. E aí, como o evangelho já tinha avançado naquela cidade, e homens já tinham sido alcançados, né, com a pregação, e mais do que a pregação, com a atitude de Paulo, esses homens foram usados por Deus para
levar o evangelho adiante. Ok? Então é bom você estar olhando esse mapa. Não é aula de geografia, não é aula de história, não é nada disso. Mas isso mostra, nas páginas da Bíblia, como a coisa foi evoluindo, como tinha um planejamento por trás daquilo. Amados, Deus dá sabedoria, Deus tem um propósito, e o propósito era, como o povo judeu recusou o evangelho, e dizia que Jesus, que já tinha estado entre eles, era o Messias, naquele momento, quando Estevão saiu, quando Filipe saiu, né, Estevão andando ali, e foi apedrejado por isso, mas Filipe avançou, levando para Samaria, levando para outras localidades, e Pedro, e agora a gente chegou em Paulo. Essas coisas não foram acontecendo por um acaso, não. Deus estava por trás, Deus controla a história. Muita gente vive, ainda hoje, no ano de 2020, achando que Deus só reage. Não, Deus tem um plano de salvação para todos, Ele não quer que ninguém se perca. Agora cabe a mim, cabe a você, cabe a todo homem, cabe a toda mulher, a toda criança, a todo ancião, primeiro, aceitar ou não a salvação em Cristo Jesus, e uma vez aceitando, obedecer e cumprir a missão para a qual Ele enviou. Ele não chamou ninguém para a gente ficar no nosso sofá sentado, só recebendo, ou sentado nos bancos da igreja. Ok? Então, olha lá os mapinhas, depois a gente pode trocar ideia. Como eu falei, eu compartilhei o PowerPoint, vocês vão ver que o autor, lembrando, foi Lucas, né, do livro de Atos, e que aqui, nesse período das viagens missionárias, ele chama atenção para algumas coisas, né? Ele registra, além da própria segunda viagem, a terceira, você pode observar que Paulo sempre deixa Antioquia, que foi a base das viagens missionárias, vocês se lembram disso, né? Quando o evangelho saiu de Jerusalém para ir aos gentios, a base foi estabelecida em Antioquia. Você olhando o mapa, você vê como Antioquia era uma região estratégica para ir para a Europa, para ir para a Ásia, para ir para o mundo. Ok? Então, sempre ia da sua base para os países, para as cidades, e sempre voltava ao final. Isso mostra, né? E lembrando, que sempre abençoado pela igreja e sempre abençoado pelos líderes da igreja. Ele nunca viajava faltando uma dessas bênçãos aí. Nunca. E esse é um problema que a gente tem hoje em dia, né? Às vezes dá na minha telha, não, eu vou fazer o evangelismo, não vou nem falar com a igreja, não, recebi uma revelação. Eu não posso, eu sou parte da igreja. Não é porque a liderança proíbe, não é isso. É porque nós somos um corpo. Paulo ensina isso. A igreja é um corpo. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Estamos ligados uns aos outros. Eu sou responsável pela Maria José, ela é responsável por mim. O que eu fizer ou deixar de fazer afeta a Maria José e vice-versa. Se a igreja não me envia, terei problemas, estarei sozinho. E em desobediência, ainda tem esse detalhe, tá? Então, amados, sempre partia para Antioquia e voltava. E a bênção que a igreja dava não era apenas só de impor mão, orar, isso também, mas também sustentava. Mandava recursos. Como é que Paulo pegava navio da época, barco da época para viajar? Agora, ele também trabalhava. A gente vê aqui, né, falando em Corinto e falando em Éfeso, que Paulo, em alguns momentos, sendo um hábil fazedor, né, de barracas, tendas na época, né? Ele fazia tendas.
E olha como é que Deus age. Fazendo esse ofício que ele aprendeu com seus pais. Lembra que ele era filho de romano, misturado com judeu? Vocês lembram disso? O pai dele tinha sido honrado lá em Roma, e por isso a família recebeu o título de cidadão romano, e isso veio para Paulo também. Olha como é que Deus trabalha há muito tempo. Paulo nem imaginava isso, Paulo não sabia nem quem era Jesus. Né? Olha como é que Deus controla a história. Né? Ele aprendeu com seu pai também o ofício de fazer tendas. Deus então queria que só ele trabalhasse. Agora, ele já tinha sido abençoado com recursos das igrejas. Não, Deus também gosta que a gente trabalhe. Né? Paulo, inclusive, fala sobre isso. Mas foi o ofício de Paulo que o levou para conhecer, por exemplo, Áquila e Priscila. E dali surgiu uma igreja, dali avançou o evangelho. Abençoou, por exemplo, Apolo, que era alguém que já tinha ouvido o evangelho ensinado por João Batista, ok? Mas que ainda não tinha de fato entendido o evangelho completo com Jesus Cristo. E ele tinha suas dúvidas, então ele foi cuidado por quem? Por Áquila, por Priscila. E foi bênção na sequência em toda aquela região. Então vejam vocês, como Deus chamou você para ser onde você estiver. Se Ele te deu um sonho, se Ele te deu uma profissão, se Ele te chamou para estudar determinada área, se você tem certeza, como a gente tem a certeza? O Espírito Santo nos dirige, Ele nos dá a convicção. Se eu tenho dúvidas, é porque eu ainda não ouvi de fato aquilo que Deus tem para mim. Preciso perguntar para Ele, mas também abrir meu ouvido e meu coração para receber e obedecer. Às vezes eu pergunto, tá na cara, como diz o jovem, né? Deus já mostrou seus talentos, seus dons, já falou, eu quero te usar nessa área. Aí você, não, mas eu não dou para isso, não. Não, mas aí eu começo a botar barreira. Olha, eu não tenho, minha família é pobre. Ah, não, a minha família é muito rica, isso é humilhante fazer isso. Gente, Paulo em seu ofício começou ali uma igreja. Para honra e glória do Senhor, amém? O ofício dele não estava acima de nada. Não estava no lugar de Deus, mas servia a Deus. Então a gente vê, ao longo dessas cartas registradas, dessas viagens, melhor dizendo, registradas por Lucas chamando a atenção para isso. A missão para a Europa, por exemplo, é especialmente orquestrada pelo Espírito. Está lá em Atos 16, a gente viu isso nas semanas anteriores, né? Quando ele estava pensando em ir para a Ásia, e aí ele teve uma visão de um homem, de onde? Macedônia. E a gente viu no mapa, Macedônia fazia parte ali da Europa, né? Naquela época. Então ele, em vez de ir para a Ásia, ele foi para a Europa. Deus dirige a nossa caminhada. Será que as coisas seriam até assim, até hoje, se ele não tivesse obedecido, e em vez de ir para a Europa, tivesse ido primeiro para a Ásia? Olha, Deus tem propósito em todas as coisas nessa vida, ok? Então, Lucas também vai registrar momentos de conflito com a autoridade pagã. Ele não esconde. Eles sofreram perseguição, sim. Foram presos, sim. Correram risco de morte, correram, sim. O mais fantástico na Bíblia, além dela ser a revelação, a palavra de Deus, é que ela não esconde nada. Ela mostra o caráter humano. E ela aponta de onde nós viemos e para onde nós iremos. Querendo nós ou não. Então, está tudo registrado. Dias de luta, dias de sofrimento. E hoje em dia, muita gente só quer ouvir falar em bonança. Quando a palavra fala para me ajustar, opa, aqui não é meu lugar. Aí eu procuro outro lugar onde fale algo que eu quero ouvir. Amados, bom, um outro detalhe.
A gente vai perceber que nessa narrativa dessa parte da final da segunda viagem e a terceira viagem missionária, que é um texto muito cativante. Como vai mostrando que Paulo foi sofrendo, e os seus irmãos, exatamente aquilo que Jesus sofreu. Essa é outra parte no evangelho para muita gente de hoje em dia que você não pode nem pensar em falar. Quando você começa a falar que Jesus sofreu, as pessoas, não, mas ele já sofreu tudo no meu lugar. Ainda usam a palavra. A palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas transgressões. Sim, mas ele levou para que nós todos fôssemos curados. Não é para justificar que eu vou continuar em determinada atitude. Ponto 1. Ponto 2. Não é para dizer que eu nunca vou ter sofrimento nessa terra, não. Isso é mentira. Isso é entendimento humano. Bom, vocês lembram de Jó? Se encontrava algum erro em Jó? Deus permitiu que Satanás fosse tocar na vida dele. Mas Jó, se não tinha erro, e aí é o nosso critério humano, porque a gente tem essa mania de querer compensar as coisas, né? Na nossa cabeça não era possível, no padrão humano, alguém que nunca fez nada de errado ser punido. Mas o padrão de Deus é diferente. E Deus usa aquela experiência para nos ensinar coisas riquíssimas, né? E isso mostra em o próprio Senhor Jesus. E a gente vê na caminhada ali de Paulo como ele vai indo para Roma. Roma é o último lugar. Roma é onde estava o centro do mundo daquela época. A história mostra para a gente que na época se dizia que todos os caminhos levam para Roma. Isso tinha a ver com as estradas, que era um sistema muito bem feito por Roma, né? Um governo opressor sobre o povo de Deus, verdade, mas vejam vocês que esses caminhos foram canais para que o evangelho avançasse por todo mundo. Como Deus controla, como Deus permite, né? Mas Paulo, a cada dia, caminhava para o seu final lá em Roma, para o confronto final. Exatamente como Jesus. Jesus, o último lugar para onde ele foi para pregar efetivamente a salvação nele, que ele era o Messias, foi onde? Qual era o nome da cidade? Por último ele foi. E onde ele foi martirizado e ele foi crucificado e morto. Jerusalém. Então vejam vocês como as cidades maiores ali por último, né? Mas, e isso aconteceu em vários outros dos nossos irmãos, e a gente hoje não quer sofrer. Tem gente que até chama as pessoas para o evangelho com a seguinte frase, você já deve ter ouvido, de novo, não está nenhum julgamento em mim, eu lembrei aqui agora. Tem gente que fala o seguinte, ó, chega de sofrer. É claro que em Cristo Jesus a gente suporta tudo. E é claro que esse sofrimento que estão falando ali não é exatamente o sofrimento que a gente está falando aqui agora. Mas uma das marcas do crente em Jesus é o sofrimento. Simplesmente porque Jesus sofreu. Aliás, ele disse, não foi? No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, até o dia final. O sofrimento aperfeiçoa o nosso caráter, nos lembra de quem somos, de onde nós viemos. Mas é um sofrimento suportável porque o Senhor está conosco e nos leva a superar. A Bíblia só fala que não vai ter sofrimento em um único lugar. Aonde? Na eternidade com o Senhor. É só lá. Por isso que ele chamou a atenção que no mundo, que mundo? Onde nós vivemos. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, vai ter crente pegando Covid? Como não vai? A perseguição do inimigo vem
no caso aqui das viagens missionárias, sobre eles, porque a igreja estava obedecendo à direção de Deus. O sofrimento também, doenças, não cabe a nós julgarmos, porque a gente tem uma mania de achar que tudo vem também do inimigo. Tem várias coisas. Tem a minha negligência. Se eu não cuido da minha saúde, Deus me deu o meu corpo. Ele me mostra, o Espírito me chama a atenção. Os médicos me apontam, você tem que mudar de hábito. E eu não mudo. Eu sou responsável. E tem um outro lado também, né, gente? Assim como aconteceu quando Jesus estava aqui, há algumas coisas que Deus permite para a glória dele. Então o sofrimento faz parte. Mas aqui a gente está dando uma ênfase sobre o sofrimento, que esse sofrimento, que só vai ser objeto a igreja, o crente, que estão fazendo o que o Senhor mandou. Quem obedece, naturalmente vai ter rejeição, vai ter perseguição. E se não tem rejeição, se não tem perseguição, em nenhum lugar onde convive na sociedade, tem algo de errado aí. Ou a sociedade não sabe, ou não enxerga que eu sou crente de verdade, que a igreja é de Jesus de verdade, ou sequer sabe, porque eu jamais, na minha atitude, mostrei que eu era cristão. Que não é só de falar, não é só de vestir, mas é de viver. Ok? Então, a gente observa esses destaques, né, que Lucas vai pontuando, e a gente vê também o seguinte, que o evangelho é a atividade de Deus no mundo. Guarda essa frase. O evangelho é a atividade de Deus no mundo. Porque tem gente que fica conjecturando, o mundo é mau, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas como se não houvesse atividade de Deus nesse mundo. Existe, e a atividade é total. Só que nos dias de Paulo e nos dias de hoje, meus, seus, nossos, a atividade de Deus se revela no nosso caminhar. E se ele me enviou para fazer algo em seu nome, se eu não obedecer, ele vai continuar atuando, ele vai levantar outros para fazerem. Deus não tem limite, ninguém para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Não está em nós, o poder não é nosso, não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus em nós. Mas ele só vai agir se nós obedecermos plenamente, ok? Então, Paulo em Corinto, a gente vê lá no livro de Atos 18, do verso 1 ao verso 18, a gente vai lendo aqui parte, tá? Você deve ter lido na sua casa também, mas é bom a gente ler parte do texto, já já a gente vai dar a paradinha, né, estratégica para continuar na semana que vem. Uma vez percorrido o contexto, a gente vai observar no livro de Atos, tá? A partir do capítulo 18, no verso 1, o seguinte texto está lá, para contextualizar que ele agora estava entrando e chegando em um determinado lugar, que no caso se chama Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Vocês lembram que ele tinha percorrido até Atenas, até o último domingo a gente parou nesse ponto, tá? Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Áquila era de onde? Era judeu. E Áquila com a sua esposa tinham sido expulsos exatamente por serem judeus. Tinham vindo agora para Corinto, que era uma cidade onde tinha problema demais, idolatria e tudo mais. Mas vejam vocês como é que Deus leva as pessoas na hora certa, para o local certo, desde que elas obedeçam à direção dele. Né? Então Paulo encontra ali Áquila, que era judeu, chegado de onde? Da Itália, ou seja, um judeu perseguido em Roma. Judeu já era perseguido naquele tempo, né?
E ele tinha vindo com Priscila, sua mulher. Priscila era uma mulher de destaque. Ok? Ela era de uma família nobre, uma mulher de destaque. Vejam vocês, às vezes a gente tem preconceito, né? Não, aquela turma, já falei sobre isso nos domingos anteriores. A gente viu Lídia, que era uma comerciante, né? Destacada pelo tecido púrpura, né? Às vezes a gente fica botando freio em Deus, limite em Deus. Nunca que uma pessoa nobre, inteligente, vai procurar o evangelho. Priscila, tá aí, ó. Sua mulher, mulher de quem? De Áquila, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E aí a gente vê o desenvolvimento do texto. Então eles estavam vindo em fuga, expulsos de Roma, tá? E aí eu fecho essa manhã trazendo a aplicação disso para hoje. É necessário preparo para a evangelização das pessoas. Todo mundo aqui, até onde eu sei, é do Rio de Janeiro, não é assim? Eu nasci em São Paulo, mas fui criado aqui, então eu creio que eu fui adotado. Vocês já me adotaram. Né? Nós conhecemos hoje, a gente pode dizer que a gente conhece a realidade de Vila Isabel? Da zona norte do Rio? Eu e você, como um crente, sabemos quais são as necessidades, as carências do carioca que vive aqui na zona norte? Mas a gente sabe de conversar, de conhecer a carência do vizinho, do amigo? Ou só de ver jornal na TV que hoje em dia na TV, na rádio, na internet, seja qual for a origem, tem muita mentira, muita ficção. A verdade é essa. Será que nós conhecemos? Paulo conhecia os lugares onde ele ia? Sim. A gente viu nas semanas anteriores aqui que ele ficou 3 semanas, por exemplo, lá em Atenas, para levar o evangelho. Só esperando seus companheiros virem de viagem para iniciar o trabalho. Mas ele conheceu, ele andou na cidade. Ninguém melhor do que você. Quem mora em Vila Isabel aqui? Eu moro, Vila Isabel, né? Ninguém melhor para conhecer Vila Isabel do que um filho de Deus que mora em Vila Isabel. E sabe por quê? É porque os dados estão disponíveis na internet? Não, isso você vai também buscar. É porque você conhece as ruas? Também. Mas sabe por quê? Porque você ora e o Espírito te revela a necessidade. Se você nunca orou assim, ore como precisamos todos orar. Para a gente saber qual é a melhor estratégia para falar da palavra de Deus. Por exemplo, a gente sabe que Vila Isabel é um bairro boêmio, gosta muito de diversão. A gente sabe também que Vila Isabel gosta de animais, ou não? Quantos cachorros tem, quantos gatos? Você não precisa ir muito longe, se levantar a mão, quem tem animal aqui? Eu agora sofri bullying, sou obrigado e tenho um animal, tá? Brincadeira. Depois vocês vão conhecer a figura que está lá, né? Por livre e espontânea pressão. Mas olha, o povo de Vila Isabel gosta de conversar, gostava pelo menos. Botava a cadeira na porta de casa, né? O povo de Vila Isabel gosta de animais, sabe por que eu entendo isso? Não só pelos cães que eu vejo na rua, mas tinha zoológico aqui, e agora está lá o Parque do Trovador. Quem não foi, fica a dica, é legalzinho, né? E quem ainda está tentando fugir de ter bicho, eu não sei até onde é bom nessa estratégia, mas você vai lá e você vê animais. Por quê? O povo de Vila Isabel gosta, aliás, o povo da Tijuca também, o povo de São Cristóvão, né? Não é à toa que tem zoológico aqui na região. Gente, além disso, é uma região onde tem universidades, então é um povo que gosta de estudar. É uma região onde tem estádio de futebol, isso influencia ou não? Nós precisamos conhecer as necessidades, porque mesmo tendo isso tudo, entretenimento não falta. Tem não sei quantos shoppings aqui na região, né? Mas tem um vazio que nada preenche. Nada disso preenche, né? Tem também coisas ruins ou não. A violência aqui é pequena. Quem aqui jamais foi assaltado ou que não conhece alguém que tenha sido assaltado? Ninguém vai levantar a mão. Eu mesmo já fui. Aliás, eu sou assaltado aqui na região desde a época da faculdade. Nos 17, 18, 19 anos. Eu pegava ônibus no ponto final aqui, já começava a viagem sendo assaltado.
Então, gente, aplicando para o dia de hoje, se Paulo conhecia onde ele ia, o que ele ia fazer, e Deus mostrava para ele, e dizia que era a hora dele avançar, para que ele não tivesse medo, que lá ia ter multidão sendo salva, foi assim que o texto diz, que Deus falou, que Jesus falou para Paulo. Assim aconteceu porque o Senhor disse. Com um detalhe, Paulo obedeceu e partiu. Então, gente, precisamos gastar tempo e recursos para nos prepararmos. E isso aí, gastar tempo, é investir tempo. Investir tempo também é orar. É estar na igreja junto com os irmãos, ouvindo o que o outro viu, a experiência dele, compartilhando, né? Além disso, é tempo para entender o contexto mesmo, conhecer melhor os vizinhos. Vila Isabel, até metade da década de 90, era um bairro muito mais tranquilo. A gente andava de bicicleta aqui para tudo que era lado, né? Jogava futebol na rua, juntava a galera de um prédio para ir jogar com a galera do outro prédio. Hoje em dia, no mesmo prédio, a gente não conhece os vizinhos e tem medo, ou não é verdade? O que mudou? O que se perdeu? A gente precisa entender. Nós, como igreja de Jesus, e eu sou parte da igreja, você também, temos que estender o braço. E como aconteceu aqui entre nós agora no período da pandemia. Teve uma família, um casal aqui, que do nada, um vizinho procurou a irmã, né? Vocês devem ter visto isso compartilhar no grupo, não preciso dizer nomes aqui, mas uma vizinha cuja filha, porque rompeu com o namorado, queria dar cabo à sua própria vida, ou seja, queria se suicidar, sem dar floreio na fala. A igreja se apresentou através de quem? A irmã foi pedir ajuda para a igreja, mandar alguém lá, pediu ajuda na orientação. E quem que levou assistência para a família? Quem que orou com a família? Quem que falou da Bíblia para a família? A vizinha. Então está em você, está em mim essa responsabilidade, amém? A gente precisa entender, conhecer a realidade, mesmo com esse mundo está terrível hoje aí, onde até a fé virou artigo de supermercado. A gente vai ter resistência? Vai ter muita gente que só vai querer saber da gente para orar. Ainda assim, Deus vai agir, amados. Não somos nós que vamos botar barreira nisso. Então, uma pessoa pediu para orar, a gente vai explicar que ela também pode orar, mas vai orar com ela. Nós somos a igreja, não podemos dar as costas. Amém? A gente para por aqui hoje e na próxima semana a gente dá continuidade. Mas leia lá na sua casa, tá? Atos 18, Atos 19 e Atos 20, além de, claro, ler a nossa revestinha na lição de número 14. Vamos orar? Eu convido você para levantar. Vamos juntos orar. Vamos fazer o que os apóstolos faziam, né? E eles não tinham nada de especial senão o Espírito Santo agindo completamente na vida deles. Se a gente quer isso, a gente precisa também se colocar primeiro orando diante dele. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos é lembrada e revelada. Obrigado pelo teu empurrão, Pai, porque nos tempos de hoje o que não falta é conforto para muita gente. Nós acabamos, como sociedade, também buscando isso, desejando conforto. Ó Deus, que nós sejamos primeiro empurrados pelo teu Santo Espírito para orar mais, para meditar mais na tua palavra e, Pai, para obedecer a tua direção acima de tudo. Que prevaleça não o meu pensamento, ou o pensamento de cada um dos nossos irmãos aqui, ou daqueles que nos assistem. Que seja, acima de tudo, a palavra de Deus, a sua direção a prevalecer. Nós renunciamos às nossas vontades, aos nossos pecados, e humildemente pedimos que o teu Santo Espírito venha nos governar completamente. Queremos ser usados por ti onde estivermos, ó Deus, ainda que isso represente até fazer tendas, fazer barracas, vender barracas, seja qual for a atividade onde o Senhor nos estiver colocado. Que nós entendamos agora, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor nos deu aquele dom, aquele talento para usarmos, para levarmos a palavra de Deus de salvação em Jesus
com todos aqueles que nós estivemos. Assim te agradecemos desde já, te pedindo também, Pai, perdão por esse tempo que temos negligenciado e não temos investido no Teu reino, e no Teu reino aqui em Vila Isabel, tão perto, o bairro que nos cerca, a Zona Norte como um todo. Dá-nos, Pai, um interesse de orarmos mais por essa região e também de conhecermos melhor as necessidades das pessoas que o Senhor quer nos levar. Nós somos a Tua igreja para levar as boas novas de salvação a cada uma dessas famílias que aqui na região residem. Recebe a nossa oração, agora continua nessa manhã nos falando e, ó Pai, trabalhando nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo domingo. Um abraço, um beijo.